Olá, esse é um vídeo tutorial explicando como criar a descrição do seu produto para sincronizar com o site na internet. Muito bem, a gente chama esse processo de ficha técnica. E para a gente criar a ficha técnica, a gente tem alguns passos antes, que são alguns cadastros que a gente precisa dar uma olhadinha lá e cadastrar algumas coisas da sua loja. Então, primeiramente, aqui é um desenho do que a gente precisa, né? Então, vamos montando aqui por partes. Então, a gente tem esses quatro passos aqui: a composição do produto, as medidas do produto, as características e os materiais. Vamos por partes. Composição. Composição é basicamente o que vem na etiqueta do produto. Então, se você trabalha com vestuário, é exatamente aquela etiqueta de composição que aparece algodão, poliéster, etc. Essa informação de composição já está disponível no sistema, porque são composições oficiais, ela já lista todas as oficiais que estão disponíveis no mercado. Caso tenha alguma nova, nós vamos atualizando, mas isso não é necessário você cadastrar na sua área do sistema. A segunda parte é a parte de medidas. Então, cada produto você pode descrever a medida de um jeito. Por exemplo, se você tem uma loja de semi-joias, você quer descrever de repente o comprimento das suas joias. Se você tem uma loja de vestuário, você quer descrever o tamanho, por exemplo, das calças, o comprimento da calça, né, para a pessoa que estiver comprando saber qual é enfim, e poder medir ela, as medidas dela para bater se o seu produto é aquele número, né, que ela quer comprar mesmo, né? Então a gente cadastra essas informações lá no cadastro de medidas. Então vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Então a gente vai aqui no menu, a gente tem um cadastro aqui, então produtos medidas, né? Então no meu caso, vamos supor que eu tenho uma loja de vestuário. Então eu vou querer cadastrar aqui, por exemplo, eu vendo calça jeans, vamos supor. Então eu vou querer cadastrar aqui por exemplo, o comprimento da calça. Então, eu vou colocar comprimento, vou colocar aqui a unidade de medida que eu vou apresentar, né, para o usuário. Então, eu vou colocar centímetros. Então, vamos supor, isso aqui é a característica, a medida que a gente vai usar lá na ficha técnica do produto. Então, isso aqui fica disponível para todas as vezes. Você cadastra apenas uma vez, tá? Então, eu vou salvar aqui comprimento da peça. Ok, tá salvo. Então, isso, beleza. Então, marcamos a parte de medida. Aí tem a segunda parte, que era características. Então, a gente quer dar para a pessoa que vai comprar, para o seu cliente final, para ele saber que informações que sua peça tem. Então, por exemplo, na calça jeans, a gente tem que descrever detalhes. Então, por exemplo, bolso, zíper, botões. Então, a gente tem que informar o sistema desses detalhes das suas peças para o sistema, enfim, depois gerar a descrição geral, né? Então, aqui em características, a gente tem que criar esses itens para depois a gente colocar para cada produto. Então, vamos lá. A gente vem aqui e coloca características, né? Então, como eu falei, eu tenho uma loja, exemplo, de vestuário de calça jeans, né? Vamos supor que eu só vendo calça jeans. Então, eu vou colocar aqui quais características o meu produto tem. Então, no caso da calça jeans, eu tenho bolso, por exemplo, eu tenho zíper, eu tenho botão frontal. E eu tenho também bolsos traseiros. Você tem que pensar em todos os detalhes da sua peça, dos produtos que você trabalha, né? Então, a gente cadastra aqui. Você vai falar, por exemplo, pô, mas zíper não é uma coisa básica? Não, tem calça jeans que não tem zíper, né? Então, é interessante você colocar, porque a pessoa que vai comprar da sua loja, ela tem que saber em detalhes da peça, né? Até para não gerar reclamação, tudo tem que estar bem descrito lá, né? Então, eu vou salvar aqui. Então, a parte também das características já está feita aqui no cadastro no sistema. E a última parte é o material. Então, esse é um detalhe importante do material. Então, eu vou entrar aqui no cadastro de material. Por exemplo, para vestuário, você pega a etiqueta de composição. Então, vamos supor,
que a etiqueta de composição é 90% algodão, 10% poliéster. Aquele tecido não é algodão, você não vende ele como algodão, uma camisa de algodão. Você vende ele como sendo, por exemplo, linho. Então, é um detalhe adicional, que é o material do produto, né? Que é o tecido, no caso do vestuário. No caso de calçado, você tem, por exemplo, tecido de lona, tecido de couro. Então, você tem que também falar qual é o material daquele produto, né? Então, aqui, eu vou cadastrar, no caso de calça jeans, eu vou colocar jeans, né? Então, o meu material é jeans. Lembrando que minha loja teste aqui, ela é simplesmente só vende calça jeans. Eu teria que cadastrar para todos os produtos aqui, ok? Então, a gente cadastrou aqui. A composição já tem no sistema incorporado. Medidas, características e material. E aí, o que isso vai... O que a gente vai transformar isso, né? Então, a gente vai juntar todas essas informações que a gente vai dar para o sistema. Vou mostrar aqui para vocês. Então, tudo isso aqui a gente está alimentando com o seu produto. Tudo isso aqui vai se transformar na ficha técnica. Então, o nome correto aqui no sistema é ficha técnica. Aqui. Muito bem. Então, a partir dessas informações, a gente gera a ficha técnica, que é a descrição, basicamente, e o título do produto. Muito bem. Como que a gente faz isso? Aqui no sistema, no menu de estoque, a gente tem ficha técnica. Então, aqui não está aparecendo nada, tem um filtro aqui que a gente pode fazer. Tem esse filtro aqui de somente as fichas pendentes. Eu vou aplicar aqui. No meu caso, na minha loja de teste, eu tenho só esses dois produtos. Ele aparece os produtos que ainda não foram feitos a ficha técnica. Mas você pode filtrar aqui pelo nome do produto, pelo tipo do produto, enfim. Tem várias possibilidades de encontrar o produto para você cadastrar. Então, 2 cliques aqui. Ele vai abrir aqui as informações que já estão cadastradas, né? Tem lá o código do produto, o nome dele, o código do fornecedor, qual é o fornecedor e o tipo do produto. Muito bem. E agora a gente vai preencher as informações que a gente fez anteriormente nos cadastros, né? Agora a gente vai dar os valores, os detalhes. Então, aqui no caso da composição da calça jeans, eu vou colocar aqui algodão 90%, por exemplo, e vou falar que é poliéster mais 10%. E aí, aqui é até uma ferramenta boa para vocês revisarem os produtos, né? Porque, de acordo com a legislação, no caso do vestuário, o total da somatória das porcentagens da etiqueta de composição, ela tem que estar 100%. Se tiver menos ou mais que 100%, que já vi casos assim, de vir mais de 100%, você corre o risco de tomar uma multa pelo IPEM, pelo órgão do governo. Então, aqui também, se dá diferente de 100%, o sistema te avisa. Ó, tá dando 100%, tá dando diferente de 100%, tem certeza que é isso? Então, também já é um alerta que o sistema te ajuda a tentar monitorar esses problemas, né? Então tá, composição simples assim. A gente preencheu aqui, no caso aqui, algodão e poliéster. Agora a gente vai para a parte de medidas. Então, aqui vai aparecer, ó, comprimento, que eu tinha cadastrado no outro, né, no cadastro anterior. Então, aqui eu vou colocar, vamos supor, por exemplo, P, eu vou colocar 100 centímetros, M 110 e G, vou falar que é 120. E aqui eu não preciso especificar se é centímetros, porque eu já tinha falado que o comprimento para mim é sempre em centímetros, né? Então, beleza, vou para o próximo. Características. Então, aqui eu vou selecionar todas as características desse produto, calça jeans. Então, eu vou falar aqui, ó, bolso. Eu vou falar que eu tenho um detalhe aqui, eu vou falar assim, 2 bolsos frontais. Que mais? Vou falar que eu tenho bolso traseiro, 2 bolsos traseiros. Eu vou colocar que eu tenho zíper
Só vou falar que eu tenho zíper, não vou colocar mais informação. E vou colocar aqui que eu tenho bolso frontal. Ah, eu acabei não cadastrando aqui. Botão frontal, na verdade. Botão frontal. Também não vou colocar mais nada aqui de informação. E aí o material é jeans, né, nesse caso. Muito bem. Depois disso tudo preenchido, a gente vem aqui em descrição e tem esse botãozinho aqui em cima, gerar descrição com inteligência artificial. Sim, o sistema ele gera com todas as informações que você colocou aqui, ele vai gerar um texto e um título já pronto, você não precisa escrever. Você pode usar, por exemplo, o ChatGPT para fazer isso, mas está tudo integrado no sistema. Ele já vai pegar todas as informações, inclusive essa parte aqui de cima, do nome, do tipo do produto. Ele vai usar todas as informações para gerar esse texto. Então vamos lá. Clica aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Então aqui, ó, o título ele colocou calça jeans com bolsos práticos e detalhe moderno. Então aqui, ó, a descrição ele colocou ideal para compor o look versátil, calça é uma peça indispensável no seu guarda-roupa, blá 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 blá. Beleza, muito bem. É bom a gente ter esse texto, principalmente por causa do SEO do Google, né? Então, nosso site ele fica disponível e o Google vai lá ele tem um robozinho lá que fica vendo tudo que tem no seu site. Ele vai pegando as palavras-chave. Então, quanto mais informação a gente tem, falando de calça jeans, que é indispensável, se alguém estiver procurando isso na internet, pode ser que ela caia no seu site justamente por causa dessa descrição. Então, por isso que é importante a gente ter bem completa essa descrição e aí a inteligência artificial ajuda a gente com isso. E olha aqui que interessante, ó, ele coloca detalhe técnico, material, olha, ele coloca lá características, ocasião para uso, diferenciais, as medidas aqui embaixo também. E aí, esses códigos aqui são de formatação. Então, vai ficar em negrito. Esse aqui, no caso, ele vai criar uma lista. Então, isso aqui também ele vai deixar numa fonte diferente. Você pode não entender o que está aqui, mas na hora que você for ver no site, você vai ver bonitinho lá, com negrito, formatado. Então, é esse código o site precisa para formatar. E aí, se você quiser mudar alguma coisa no texto, você pode vir aqui. Então, vamos supor que eu queira tirar essa parte aqui, ó, confeccionado, eu não quero isso aqui. Então eu venho, edito sem problemas aqui e agrego mais coisas, altero palavras, aí fica a seu critério. Então aqui, vamos supor, calça jeans com bolsos práticos. Eu quero tirar essa outra parte aqui, ó. Muito bem. E depois disso basta salvar. Pronto. Então vamos voltar aqui na ficha técnica. Vou aplicar tudo aqui. Então, se for ver, ó, já está cadastrado. E se você tiver já integração com o site, isso já automaticamente vai aparecer lá no site disponível o produto. E, dependendo da integração que você tem, o produto já fica lá, ele fica invisível, ele fica indisponível. E você precisa ir lá no site e atualizar a foto do produto e depois habilitar lá no próprio site para ele ficar visível. Por que não fica direto visível, né? Primeiro que precisa da foto e tem esse outro passo de alimentar, de ter certeza que se você quer ir lá e habilitar. Então pode ser que se você, por exemplo, você tem integração com 2 tipos de site. Um site você quer ter alguns produtos, outro site você quer ter outros, né? Você pode ir lá manualmente no site e escolher, tá? Mas o sistema ele manda para todos os sites que tiver cadastrado isso. E é isso, qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente. Acredito que é fácil mexer, não tem muito segredo. Talvez um primeiro momento, a única parte mais difícil é essa parte do cadastro, realmente, que você tem que pensar os seus produtos, quais são as características, os materiais, as medidas. Estando no momento tudo pronto, uma primeira vez que você faz, o resto é só reutilizar e ir marcando lá, que acredito que vai facilitar muito o seu dia a dia.